noite, Natália, tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá, né? Vamos lá, a gente teve que dar uma corridinha aqui, finalizar uma, emendar na outra, mas Tranquilo. vamos lá, vamos do começo. Pode compartilhar aí sua apresentação com a gente com calma, vamos conversando. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos que a gente dá um jeitinho de fazer tudo se encaixar. Então, tá bom. Agora sim. Vou pedir aqui para minha produção colocar a sua apresentação no ar para a gente começar. Já botei aqui. Aí, não sei se. Aí, Aí, a aí, produção pronto. colocou. Então, só para a gente não perder o nosso espírito, né? Então, com vocês, Ricardo Maranhão. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. E falando, né, do Hospital do Futuro, a gente precisa falar um pouquinho da nossa área, que é a engenharia clínica, que é um dos alicerces para toda essa revolução digital. E para isso, me pediram para falar um pouquinho sobre a base, os padrões, as etapas, para que a gente da engenharia clínica possa estar preparado para esse futuro, né? Que agora já é presente. Então, vamos falar um pouquinho do, dos eixos normativos, porque a engenharia, hoje, ela tem algumas referências normativas que qualquer engenheiro precisa seguir. E é a partir dessas normas que a gente vai chegar no que a gente precisa para essa base tecnológica. Então, todo engenheiro precisa ter tem que atender a RDC 509, que é sobre o gerenciamento de tecnologias. A NBR 15943, que dá as diretrizes para um programa de gestão de tecnologia. A NBR 17025, que vai dar os procedimentos, ensaios e calibrações dos nossos equipamentos e estruturas. E não podemos deixar de falar na qualidade. Os dois eixos da qualidade, que é o Manual Brasileiro de Acreditação da ONA, onde a engenharia tem um capítulo essencial, que é o 4.1, e o selo de qualificação ONA de engenharia clínica, que é hoje o ponto, a linha mestra para a questão dos serviços de engenharia clínica. Então, primeiro, a RDC 509, ela vai dispor sobre o gerenciamento de tecnologia em saúde, né? Estamos falando no Hospital do Futuro, mas as tecnologias de saúde estão conectadas nesse ponto. Então, nós temos que o engenheiro deve definir e padronizar critérios para cada etapa do gerenciamento de tecnologia em saúde, abrangidas num regulamento, que é 509, e para isso eu vou criar um plano de gestão de equipamento de saúde, ou como o pessoal fala, plano de gestão de tecnologias em saúde. Então, é necessário que eu elabore, implemente, execute e monitore a elaboração desse plano dentro do ambiente hospitalar. E lá, nós também vamos ter que, para a execução desse plano, eu vou ter que ter rotinas, procedimentos padronizados, registrados e acessíveis para todo o ambiente hospitalar. Então, eu estou falando de POPs, influxos e rotinas. Então, a engenharia tem que estar com isso bem definido durante todo o processo de gestão das tecnologias. E aí nós temos a NBR 15943, que vai dar essas diretrizes para essa gestão de tecnologia. E lá na NBR eu tenho que as atividades de gerenciamento dos equipamentos são de responsabilidade de um profissional de nível superior, com seu registro no seu respectivo conselho de classe, de acordo com suas competências definidas por legislação vigente e com conhecimento comprovado na área. Eu não estou falando do engenheiro clínico, que é um profissional essencial para a gestão dessa tecnologia em saúde dentro do estabelecimento de saúde. E nós temos a NBR 17025, que vai falar sobre a competência da metrologia e dos ensaios e calibração. E lá nós temos que demonstrar competência técnica através de qualificação de pessoal, calibração adequada e equipamentos e validação de métodos de teste. Então, o hospital ele precisa estar com a estrutura bem definida. E para isso eu tenho que manter a minha rastreabilidade metrológica e a calibração regular dos meus equipamentos, além de toda a documentação adequada para esses processos. Então, esse processo todo de evolução da engenharia clínica culmina com o processo de qualidade e acreditação hospitalar. Então, nós temos dentro do manual da ONA
que é o manual da OPSS, que agora vai ter um 2026, vai ser lançado um novo manual agora no final do ano, para já a edição de 2026, eu tenho a seção 4.1, que é a gestão de equipamentos e tecnologia médica hospitalar. Cabe à engenharia clínica desenvolver todos esses procedimentos e o manual é um complemento de todos esses requisitos que eu vou falar daqui a pouco. E além disso, nós temos um manual do selo de qualificação de serviços de engenharia clínica. Então, nós chegamos num patamar agora que eu tenho um padrão de qualidade brasileiro, é o único no mundo, e que a ONA desenvolveu, e que a BClean fez parte no primeiro edição, em 2020 e 2022, e agora está na segunda edição, que foi 2025, a revisão da segunda edição, onde nós fizemos parte da discussão desse selo ONA de engenharia clínica. Então, compete à engenharia clínica, Natália, criar um programa de gerenciamento de supervisão para o serviço de engenharia, estabelecendo normas e padrões que preservem o uso seguro, eficiente dos equipamentos médico-hospitalares e também da infraestrutura, bem como de seus profissionais e usuários. No caso aqui, nós estamos falando do paciente e da segurança do paciente. Então, aonde que vai entrar todo esse processo? São várias etapas do ciclo de vida da tecnologia, que começa com a seleção e aquisição, depois passa pelo recebimento, instalação e aceitação dessas tecnologias, inventário técnico, treinamento do usuário, manutenção preventiva, calibração e teste de segurança elétrica, utilização, manutenção corretiva, registro histórico, até chegar no final do ciclo de vida, que é a obsolescência e seu descarte. E não esquecendo de passar pela tecnovigilância. E para isso, eu tenho que ter recursos humanos, recursos físicos, recursos materiais e infraestrutura. Lembrando que eu preciso preocupar com a rastreabilidade, a eficácia, a eficiência, a segurança e a qualidade. Então, tudo isso vai nos levar ao resultado, que é o fundamental para eu criar uma base tecnológica dentro do meu ambiente hospitalar, que eu tenho que ter um inventário técnico desses equipamentos, uma rotina de recebimento dos equipamentos, uma instalação adequada desses equipamentos, a priorização do serviço de criticidade, um plano de manutenção, calibração e qualificação, o histórico do parque tecnológico, um plano de contingência para esses equipamentos, um planejamento para incorporação de novas tecnologias, um programa de educação continuada para essas tecnologias, a tecnovigilância e a segurança do paciente, critérios para obsolescência e descarte seguro desses equipamentos, né, além dos indicadores de gestão. Então, como é que a engenharia clínica está para esse futuro? Atualmente, a gente tem um crescimento e amadurecimento da profissão e do mercado da engenharia clínica. Tivemos uma maior visibilidade a partir da pandemia, mas ainda temos discrepâncias regionais. Algumas regiões, como região Sudeste, eu tenho um grande parque tecnológico, com grande massa de engenheiros e técnicos, enquanto algumas regiões do Norte e algumas do Nordeste, eu ainda não tenho essa cultura da engenharia clínica tão disseminada. Temos uma desvalorização profissional que ainda precisa ser trabalhada, a valorização do engenheiro como profissão, e temos um ponto de terceirização e perda de autonomia, e também o controverso, que é a falta de mão de obra qualificada. Temos poucos cursos de técnicos hoje que podem dar suporte à manutenção de equipamentos. Mas vemos oportunidades no crescimento da engenharia clínica, com a digitalização, integração, atuação além dos hospitais, sustentabilidade, atuação em grandes redes e núcleos corporativos e uma demanda por compliance. Então, o papel hoje da engenharia clínica, e nesse contexto da parte de digitalização dos hospitais, é que ela se torna pilar fundamental na governança hospitalar, na sustentabilidade financeira e na segurança do paciente. O nosso engenheiro hoje está cada vez mais perto da alta gestão, participando no planejamento de investimentos,
avaliação de tecnologias médicas, sustentabilidade, ESG, compliance e tecnovigilância. E o ponto fundamental aqui, nesse evento que nós estamos discutindo aqui, é a integração das áreas de TI, engenharia clínica e gestão assistencial. Então, cabe a nós da engenharia clínica ser essa interface junto com a TI e com a gestão, nessa revolução digital. E para isso, o futuro da engenharia clínica é de protagonismo, baseado na tecnologia e na gestão. O profissional deixará de ser apenas técnico para se tornar um agente estratégico, capaz de atuar na intersecção entre saúde, tecnologia, finanças e compliance. Quem dominar esse cenário terá oportunidades sólidas e crescentes. E isso é baseado na numa pesquisa que nós fizemos dentro da Beclean com mais de 40 profissionais em diversos setores da engenharia. E o perfil que eles definiram para atuar nesse futuro da tecnologia e da revolução digital é que nós temos que trabalhar na gestão de ativos tecnológicos, conhecimento de normas e regulamentos, interoperabilidade, gestão de riscos e segurança do paciente, análise de dados, tecnologias emergentes e metrologia. E na parte de soft skills, nós temos que ter uma comunicação eficaz, liderança e influência, capacidade analítica e crítica, ética e sustentabilidade, inovação e proatividade e resiliência e inteligência emocional. O perfil desse engenheiro é um gestor de tecnologia em saúde, com sólida base técnica, profunda compreensão de normas, visão estratégica, domínio dos dados, tecnologias emergentes, habilidades interpessoais de alto nível. Ele deve atuar como uma ponte entre as necessidades assistenciais, os processos administrativos e os avanços tecnológicos, sempre com foco na segurança do paciente, da sustentabilidade e da inovação. Esse é o perfil do nosso engenheiro do futuro. E para isso, ele tem que atuar no hospital, que já é um hospital moderno, onde eu estou trabalhando com prontuário eletrônico, telemedicina e atendimento remoto, sistema de gestão hospitalar, sistemas de imagem médicas e relatórios e análises. Por isso que a TI, a interoperabilidade e a segurança da informação são fundamentais para que estejam acesso tanto do engenheiro, quanto do profissional de TI, quanto do gestor administrativo. Então, eu digo, Natália, que a tendência futura para a engenharia clínica vai aplicar inteligência artificial, integração entre ciência de dados e Big Data, interoperabilidade universal, hospitais inteligentes, medicina personalizada, cibersegurança avançada em dispositivos médicos. Esse é o perfil, a tendência da nossa engenharia clínica. E para isso, para fechar, eu preciso dizer que o engenheiro clínico do futuro é um arquiteto da inovação em saúde, integrador de tecnologias, gestor de riscos e protagonista da sustentabilidade dos sistemas de saúde. Esse é o perfil do engenheiro clínico do futuro. Ele tem que estar preparado para essa revolução tecnológica. E aí eu convido o pessoal para conhecer um pouco mais da Beclean, ao qual eu tenho honra de ser o presidente atual nessa gestão. Conhecer um pouquinho o nosso trabalho da engenharia clínica, principalmente nesses eventos onde a gente vem disseminar um pouquinho a nossa atuação e o nosso trabalho. Agradeço aí. Corri um pouquinho, né, Natália? Mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho de informação que a gente Passou sim. precisava. Inclusive, que honra não só de você ser o presidente da Beclean, mas de ter o presidente da Beclean aqui com a gente. Uma honra gigantesca. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, que a gente conseguiu chegar no tema perfeito, ajustar esse tema. A gente tem aqui uns 10 minutinhos para as perguntas, então eu vou tentar ser bem objetiva. A começar por, você disse que o hospital para o engenheiro do futuro, né? O engenheiro clínico do futuro precisa ter maturidade digital.
Mas a gente sabe que esse não é um cenário comum no Brasil, né? A maior parte dos hospitais não é maduro digitalmente. Que indicação, que recomendação você daria para esses engenheiros? Não só, não vamos nos ater a trocar por um hospital digitalizado, que eu também pensei nisso, eu acho que é uma possibilidade, mas também de convencimento, de levar essa maturidade para dentro do próprio hospital. Como você recomendaria que eles fizessem essa caminhada? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu deixo, na fala eu deixei de falar isso. Exatamente. Hoje nós temos uma discrepância muito grande. A maior parte dos nossos hospitais são, entre aspas, analógicos, né? Então, Uhum. essa migração para o digital é um processo que precisa ser bem projetado. E o engenheiro clínico, até a gente vê isso em outros lugares do mundo, às vezes ele deixou esse pedaço, essa parte do avanço nas mãos das outras áreas. Sempre que a gente fala assim, às vezes o engenheiro fica preocupado mais com o equipamento do que a sua interconexão. E nós temos por isso que eu trouxe essa discussão. O engenheiro precisa estar conectado com as outras áreas. Nenhuma área é mais importante que a outra. Cada um tem seu papel fundamental. Então, o engenheiro ele tem o objetivo principal aí de integrar as áreas de TI, de administrativas, de infraestrutura, para que essa caminhada seja conjunta. Todos têm que trabalhar juntos para fazer a estruturação dessa, desse sistema digital e que eu consiga trazer a comunicação entre os equipamentos, que eu possa estar transferindo essas imagens médicas, que eu possa estar fazendo a avaliação dos dados, mas que isso não seja feito sozinho pela engenharia clínica. Vai ter que ter a engenharia hospitalar, o pessoal da TI, o pessoal da administração, o pessoal de todas as áreas juntas, trabalhando para que isso consiga a gente chegar nesse projeto de modernização digital. Esse é um desafio recorrente e conhecido, que é o da integração das áreas. Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu tinha para você. É meio difícil dizer qual que seria o processo ideal de integração dessas áreas, né? Principalmente porque você trouxe a engenharia clínica como protagonista e eu enxergo da mesma forma. A engenharia clínica precisa assumir esse papel. Ela estava tão apagadinha ali no cantinho, a gente precisa enaltecer. Até porque é uma das poucas áreas que realmente consegue ter uma visão assistencial e uma visão tecnológica abraçadas. Como você diria que a gente conseguiria fazer a engenharia clínica manejar essa interseção entre as áreas, entre os diferentes interesses, lidar com esse conflito de interesses? Esse é um dos objetivos da Beclean. A Beclean Legal. hoje, ela tem exatamente uma das suas principais atribuições é dar essa cultura, esse conhecimento, difundir o conhecimento para os nossos engenheiros. Uma das nossas ações hoje, e a gente está identificando isso para o ano que vem, é trazer a inteligência artificial como uma ferramenta essencial para a engenharia clínica. Então, a gente entende que o engenheiro precisa dominar a engenharia clínica, a inteligência artificial e dominar o conhecimento da área tecnológica, para que a gente possa, juntos, fazer essa caminhada com os outros setores do hospital. Porque isso não é mais uma tendência, já está ali na porta. E nós da engenharia não podemos esperar, não podemos ficar pensando que não vai chegar. Vai chegar, já chegou, e nós precisamos nos preparar para isso. Então, um dos objetivos da Beclean é esse, Natália: capacitar os nossos engenheiros clínicos e biomédicos para que eles possam fazer essa caminhada e essa evolução na área tecnológica. E isso, eu, como presidente executivo da Beclean, junto com a minha diretoria, nós estamos trabalhando para ano que vem a gente tenha oficinas na área a gente trabalha hoje dentro da hospitalar com arenas de conhecimento. A gente trabalha, agora em outubro nós fizemos o Dia Mundial da Engenharia Clínica pelo 10º ano consecutivo, agora fizemos presencial em São Paulo. Ano que vem, então, a gente está programando um Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica,
durante a feira hospitalar e no Dia Mundial da Engenharia Clínica nós vamos nós estamos organizando oficinas de capacitação para engenharia clínica. E uma das temáticas vai ser a parte de inteligência artificial. Pensando nisso, que a gente precisa trazer essa capacitação para nossos engenheiros no Brasil. Já fica aí então o convite para o Dia Mundial da Engenharia Clínica, para quem está assistindo a gente e gosta do tema participar, né? E eu tenho uma última pergunta. Eu sei que a gente tem o horário aqui cravadinho para terminar, mas eu acho que dá tempo de fazer. A engenharia clínica também seria responsável pelo parque de equipamentos, contudo, realizando o inventário dos equipamentos e atualização. Um exemplo, descontinuando o equipamento e realizando a modernização deles. Como seria a integração da engenharia clínica com o setor de patrimônio? Boa pergunta. Se você lembrar, eu falei exatamente, desculpa, todo o ciclo de vida da tecnologia. Então, Sim. começa entrando com aquisição, recebimento, instalação, e ele entra no inventário. Então, no momento que eu estou saindo do ciclo, que é a parte de obsolescência tecnológica e desativação, eu tenho que trabalhar conjuntamente com o setor de patrimônio para que esse equipamento ele seja desativado e depois tem o seu descarte de forma adequada. Então, é um dos grandes hoje, assim, eu te digo até que é um dos desafios da engenharia clínica hoje, é fazer o descarte adequado desses equipamentos, porque é outra questão que a engenharia tem que fazer a sua interface com o plano de gestão de resíduos sólidos de saúde, ou com o equipamento está gerando um certo resíduo. Então, eu tenho que também saber qual é esse destino necessário para o equipamento. Mas isso geralmente é tranquilo dentro do hospital, porque a gente tem que trabalhar junto exatamente com o patrimônio para fazer tanto a entrada dessa tecnologia no hospital, como sua saída, né, através do seu descarte adequado, tá? Então, isso é um ciclo todo, né, que inicia com a aquisição e finaliza com seu descarte. Mas é, para mim, super tranquilo, tá? E só para colocar a sua fala anterior, o Dia Mundial da Engenharia Clínica é no dia 21 de outubro, então reitero o convite aí para todo mundo ano que vem, 21 de outubro de 2026. Espero vocês lá para a gente fazer uma grande festa em homenagem ao Dia Mundial da Engenharia Clínica. Aqui a gente tem não só engenheiros clínicos, mas também gestores de áreas de saúde, equipes assistenciais. A gente acabou de passar por uma palestra de acreditação, então tem um público bastante diverso. E acredito que, assim como eu, muitas dessas pessoas não tinham clareza sobre todo o papel da engenharia clínica e essa tamanha importância. Essa visão 360 que você trouxe, para mim, foi muito enriquecedora e abriu os meus olhos. Agora eu sei exatamente o que a engenharia clínica faz e quando recorrer à engenharia clínica. Esse papel de capacitação e protagonismo é muito importante. E eu digo, Natália, que a qualidade, a acreditação foi um dos grandes alicerces da engenharia clínica. Eu sou um dos grandes eu falo que a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, as entidades acreditadoras foram essenciais para a valorização da engenharia clínica no Brasil. Aquele capítulo 4.1 é fundamental, quer dizer, quem faz o capítulo 4.1 no processo de acreditação na qualidade dentro do estabelecimento de saúde é o engenheiro clínico. Então, quando a ONA pede que a gente precisa ter um gestor de tecnologia na área de equipamento, está se valorizando a engenharia clínica. Então, eu digo que o processo de acreditação, o processo de qualidade, por isso que eu trouxe o manual, os dois manuais, foi exatamente para mostrar que nós temos ali um cantinho, né, pequeno, mas um cantinho bem valorizado dentro do processo de acreditação, o qual a gente tem orgulho de fazer parte durante a acreditação de um estabelecimento de saúde. E você falou no processo de acreditação, de qualidade e na parte de interoperabilidade. Você acha que a engenharia clínica vai ser precursora da inserção da interoperabilidade dentro dos hospitais? Ou se ela tem um papel de relevância, o protagonismo desse tipo de projeto? Em que lugar você acha que a engenharia clínica vai estar? Não, ela já está atuando. Os equipamentos, para ter essa interoperabilidade, os canais, as interfaces do equipamento tem que passar pela engenharia clínica. Mas, Uhum. novamente, tem outros setores, o TI, né, vão participar, a infraestrutura é necessária, mas o engenheiro clínico é fundamental porque ele é o que vai fazer essa interface de comunicação junto com os outros setores do hospital.
que a linguagem do equipamento é da engenharia clínica. Então, é fundamental o engenheiro clínico hoje dominar os sistemas de comunicação de equipamentos, os seus processos de comunicação e o processo de interoperabilidade deles, porque vai ser fundamental a ação da engenharia clínica nesse processo. E você vê os engenheiros clínicos tendo interesse por esse tipo de tecnologia como interoperabilidade e futuramente até uma inteligência artificial, ou ainda é um movimento que está dando os primeiros passos? Não, já tem, a gente, nos últimos 2 anos, a gente está utilizando nossos, né, como eu falei, nossas arenas de arenas hospitalar Uhum. e lives que a gente trabalha dentro da Biclin, a gente já está trazendo essa temática. Então, tanto a inteligência artificial, tanto a interoperabilidade, já são temas discutidos dentro da engenharia clínica. Lógico que ainda é um assunto que precisa ser desenvolvido ainda com mais, né, com mais profundidade, mas isso já está no nossos, nos nossos canais de discussão e já está sendo, já é realidade. Então ainda não é mais futuro, já é realidade, já temos essa discussão e já temos essa problemática, né? Em vários engenheiros já estão atuando nesses processos. Então, a gente vê isso como um assunto cada vez mais presente e como eu pontuei, a Beclean nesse ponto, ela entende que esse tipo de conhecimento tem que ser difundido, então nós estamos trazendo sempre essa discussão nas nossas arenas de conhecimento. Obrigada, doutor Ricardo. Você quer deixar então um último recadinho antes da gente finalizar? Queria agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E quem ainda não conhece um pouco da engenharia clínica, que entre no nosso site, entenda um pouquinho a nossa entidade, entenda um pouco o papel fundamental do engenheiro, que teve uma grande, né, uma grande repercussão aí a partir do Covid, né, que a gente ajudou a salvar vidas. E eu digo bem claro, o engenheiro também é um profissional da saúde, está junto com vocês para ajudar na segurança dos equipamentos e na segurança do paciente. Obrigada, Ricardo. Foi incrível a sua palestra. Inclusive, estou recebendo vários elogios aqui no chat. Eu te desejo uma ótima noite e agradeço imensamente pelo seu comparecimento. Eu acredito que a Beclin tem muito a agregar em toda a área da saúde. Agora a gente tem clareza e ciência do papel do engenheiro, e eu acho que a voz do engenheiro clínico tem que tomar mais espaço, tem que ocupar mais espaços e ser mais ouvida, porque é realmente um ponto de sinergia entre a assistência e a tecnologia.